Pronto. Vou tomar um cafezinho aqui, que é muito bom. Principalmente depois do almoço, né? Quando a gente sai de casa, aí tem o ato de sair de casa, dá uma acordada, né? Sai, toma o sol na cara, aí chega na universidade, encontra as pessoas, aí dá aquela acordada. Agora em casa, se almoça, aí vem pro quarto, aí vai batendo aquele soninho. Ai, ai, vamos lá. Então tem que tomar um cafezinho. Bom, então vou continuar revisando aqui o MST para ficar registrado aqui na aula, né? Então, o MST é um conceito fundamental da teoria dos grafos e de otimização, apresenta a forma mais econômica de conectar todos os pontos de uma rede. O problema da MST tem sido amplamente estudado e otimizável, né? Relembrando, o problema otimizável é aquele que a gente vai que a soma das arestas é o mínimo possível. Existem várias aplicações, né, disso na vida, né, no dia a dia, né, por exemplo, imagine conectar uma coleção de computadores, aí nesse caso, os vértices, né, representariam os nós, os hosts, usando links potenciais, onde que esses links, né, as arestas, representariam aqui os links, né, os links de rede, né, os enlaces, né, potenciais, que aqui no gráfico é representado pelas arestas, cada um com custo de manutenção. Então, a gente ia descobrir o menor custo de manutenção. Outros exemplos incluem redes rodoviárias, onde a distância entre cada par de intersecção pode ser um custo. Então, o objetivo é encontrar a conexão de menor custo total que atinja todos os pontos. Então, é isso que a gente objetiva com uma MST. Eu vou ter o menor custo e eu vou estar interligando todos os vértices, né? Então, para fazer o algoritmo, né, a gente vai precisar, como entrada, um grafo, né, que é um conjunto de vértices e um conjunto de arestas, né? Lembrando que arestas também é um conjunto de dois subsets, né? De é um conjunto de cardinalidade igual a 2, né? Cada aresta vai ter que ter o seu peso. A saída, a gente vai apresentar uma árvore, que essa árvore, ponto importante é que VV, né, alguns formalismo matemático, mas perceba que esse VV é o mesmo, né, a gente está utilizando a mesma letra, isso representa que é o mesmo conjunto de vértices, né. Graficamente a gente vê isso aqui, né, então nesse grafo aqui a gente tem as 6 cidades, nessa árvore a gente tem as 6 cidades, então matematicamente, né, a gente percebe, a gente mostra dessa maneira. E perceba que agora que eu não estou utilizando E, eu estou utilizando E'. Por quê? Porque E' é um subconjunto de E. Então, E', né, ele está contido ou é igual a E. Né? Porque dependendo do grafo, né, se o meu grafo já for uma árvore MST, então eu vou retornar a própria árvore, né, o próprio grafo, que é uma árvore. Então, a gente não sabe como que é a entrada desse algoritmo. Eu poderia apresentar ao algoritmo essa árvore, e ele ia retornar ela mesmo. Então, por isso que aqui E', ele está contido ou é igual a E, né? É legal vocês perceberem isso, não sei a familiaridade de vocês na leitura de matemática, mas é interessante perceber isso, porque isso aqui é esse raciocínio que eu acabei de fazer para vocês, né? Que vocês podem perceber esse raciocínio através de uma explicação gráfica ou através de uma própria nomenclatura matemática, uma estrutura matemática, né? Então, aqui é melhor, né? Porque ela é mais curta, ela é mais direta, ela não gera ambiguidades, né?
Então, vocês aí no mestrado estão bem familiarizados a isso, né? Quando a gente tem um problema, a gente pode descrever um algoritmo, ou a gente pode descrever, né, eu quero dizer, né? É tanto o problema, né? A gente pode descrevê-lo utilizando ferramentas formais, uma delas é a própria matemática, né? E o objetivo é minimizar o peso total da árvore, né? Que é que o peso de uma árvore é o somatório dos pesos desse subconjunto que a gente selecionou, né? Porque perceba que todos os links aqui, o link AC custa 1, né? O link CD custa 2, o link CF custa 4, né? Todos eles são subconjuntos do E aqui, né? Então aqui eu estou chamando matematicamente do E, e aqui do E', e o E' é um subconjunto daqui, ou seja, não vai aparecer nenhum vértice aqui que não existe aqui, né? Isso fica muito claro simplesmente nessa nomenclatura aqui, né? Então, tanto que é bonito a gente entender isso e perceber, né, as nuances desse formalismo, né, do que tá dizendo aqui. E aqui, né, a gente poderia colocar o min, né, que eu quero minimizar o peso, então o nosso objetivo é minimizar o peso de T. Por isso que ele é um problema de otimização. É característico de um problema de otimização a gente ter várias possibilidades. Na grande maioria das vezes, né, é analisar todas as possibilidades, todos os possíveis agrupamentos, para depois escolher o melhor, né, o que no nosso caso é o menor valor, né, é ruim. Né? Quando a instância do problema é pequeno, a gente faz isso sem, né, porque a instância ela é pequena, a entrada é pequena. Mas à medida que essa entrada cresce, a instância do nosso problema cresce, ela se torna inviável, né? Existe um conceito em otimização que é inviável e intratável. Né? O intratável é que a gente não tem a solução para ela, então intratável, a gente não tem uma solução. E é inviável porque você sabe, você tem uma solução, mas o custo dela é muito grande, o custo computacional é tão grande que inviabiliza, né, a execução dela em instâncias maiores. E o que é legal, né? Bom, as propriedades da MST, né? Ela não contém ciclos, é uma árvore, né? É óbvio, né? Se é uma árvore, ela não vai conter ciclos. E o número de arestas vai ser sempre o número de vértices menos 1. Perfeito? Então, por quê? Porque a gente sempre vai ter todos os nós aqui, né? Conectados na nossa árvore, né? Então, a gente sempre vai ter o número de arestas igual ao número de vértices menos 1. Isso vai ser o tamanho, né? Isso aqui é o que a gente chama de tamanho, né? A ordem de um grafo é o número de vértice, a ordem de um grafo, e o tamanho de um grafo é o número de arestas. Então, isso aqui é o que a gente chama em grafos, o número de arestas é o que a gente chama de tamanho de um grafo, né? Então, o algoritmo de Kruskal, ele é muito simples. O legal é isso, que ele é muito simples, que a abordagem começa com um grafo vazio, apenas os vértices, e adiciona repetidamente a próxima aresta de peso mais leve, que não produz um ciclo com as arestas já escolhidas. Então, aqui, vamos, deixa eu ver se aqui tem que abordagem. Bom, vamos ver isso aqui, depois eu exemplifico lá como que é, né? Muitas das vezes, quando a gente está trabalhando com grafos, né, selecionando vértices, ou até selecionando as arestas, muitas vezes a gente depara com o conceito de corte, ali na explicação, né? Ali, um corte em um grafo. Né? Então, não sei se vocês estão familiarizados com isso. Então, um corte em um grafo, então a gente tem um grafo, é uma partição ou divisão de um conjunto
conjunto de vértices V em dois subconjuntos não vazios e disjuntos. Então, se eu tenho um corte, eu vou produzir um conjunto S, né? Vou ter um conjunto de vértices, e eu vou ter um outro conjunto de vértices que eles são disjuntos, ou seja, nesse outro, o que é esse outro conjunto? É o conjunto V menos o conjunto S. Graficamente, a gente tem aqui, ó, um corte, né? Aqui eu vou ter um corte, então eu vou ter um conjunto de vértices de um lado e um conjunto de vértices do outro lado, né? E se eu somar eles, se eu pegar esses vértices mais esses vértices, eu vou ter o grafo. Então, isso aqui é um que é chamado de corte, né? Então, uma aresta cruza um corte, então é essa aresta que está sendo desenhada aqui, ó. Então, essa aresta cruza um corte, aí aqui a aresta ela é representada, né? Um nó de entrada, né, e um nó de saída. Aqui no caso ele está representando aqui não é nó, não, desculpa. Aqui ele está representando os conjuntos, né? Que ela está produzindo, o S e o V menos S. Se um dos seus pontos extremos está no conjunto S e o outro está no conjunto V. Então, aqui é uma análise de uma aresta, quando a gente pergunta se uma aresta cruza um corte. Então, uma parte dessa aresta está num conjunto e a outra parte da aresta vai estar no outro conjunto, e esses conjuntos são disjuntos. Como que é um conjunto disjuntos? A intersecção dele é zero, ou seja, ele não tem nenhum elemento, né? A gente representa matematicamente dois conjuntos, né? Disjuntos, quando a intersecção deles é zero, né? Então, justificativa pela propriedade de corte. Em cada momento, as arestas já escolhidas formam uma coleção de componentes conectados. A próxima aresta a ser adicionada conecta dois desses componentes. Essa aresta é garantidamente a aresta mais leve que cruza o corte, foi por isso que eu falei sobre corte, para poder entender aqui, né? Que cruza o corte entre esses dois componentes, satisfazendo a propriedade de corte. Voltando aqui, visualmente é bem fácil da gente entender. Acho que eu fiz aqui, né? Acho que eu fiz aqui, fiz. Então, o que eu montei aqui? Nós temos essa tabela baseada nesse grafo, né? Então, eu tenho o AC com custo de 1, depois a gente tem o CD no custo. Então, aqui eu tenho todos os vértices possíveis. Aqui está errado, ó, deixa eu ver, errado aqui, ó. Aqui é E1, aqui é E2, né? Ou, melhor, vértice 1 e aqui é o vértice 2. Pronto. Porque uma edge qualquer, né, uma aresta, ela é igual a um vértice e outro vértice, né? Uma aresta tem como extremidade as. Vamos diminuir isso daqui. Quem sabe faz ao vivo, como diria o Faustão. Só colocar aqui para observaçãozinha. Beleza. Então, aqui eu tenho um vértice, outro vértice, e aqui eu tenho todas as arestas, né? AC, CD, AD, BC, BD, CF, DF e EF. Então, a primeira coisa no Cruzcal é pegar todas as arestas que eu tenho e ordená-las pelo peso. Né? Por isso que aqui, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 6, 5. Tem uma coisa errada aqui. DF é 6, então aqui está errado. DF, quem sabe faz ao vivo. DF é 6 e aqui é EF. EF vale 5. EF vale 5. Beleza.
Depois, na hora que eu terminar a gravação, vocês lembram de eu atualizar o PDF. Então, entendeu? Então, eu tenho um grafo, desse grafo eu listo toda, eu retiro, né, todas as arestas. Eu quero falar, link, aresta e ed, vem na minha cabeça para falar. Então, eu penso em rede, link, trabalho lá na programação, são as eds e aqui arestas. Bom, e ordena elas. Aí, como que o algoritmo funciona? Lembra aqui, y e n quer dizer se vai gerar, né? Se não vai gerar um ciclo, né? Então, a gente começa aqui AC, então aqui, ó. Aqui, veja, imagina, faça um exercício que não tem nenhuma, aqui faça um exercício que não tenha nenhuma aresta, tá? Imagine isso aqui como nenhuma aresta, não tem ninguém. Então, a gente vai começar com AC, aí a gente põe essa aresta, liga essa aresta aqui, que é com custo 1. E a gente verifica, houve um ciclo? Não, não houve ciclo. Né? O que era o ciclo? Se eu, bom, o corinha vai chegar no ciclo, né? Então, houve um ciclo? Não houve ciclo. Depois a gente pega CD, então faz essa CD aqui, ó, CD. Houve ciclo? Não houve ciclo, né? Esse Y aqui é que é o sentido de ok, tá ok, né? Ok, ok. AD, então AD. Só que se imagina, se eu marcar AD aqui, o que vai acontecer? A gente pode ir do A para o C, para o D e para o A. Aí vai gerar um ciclo. Então, por isso que aqui é N. Não vou pegar o AD. Então, o AD está fora. Aí eu vou pegar BC, BC. Aí o BC aqui. Então, se eu pegar o BC, eu vou pegar aqui B, C, A. Ele gera um ciclo? Não. Por que que eu não peguei o BC? Deixa eu ver aqui. BC4, yes. AC, AD. Ah, sim. Porque se eu ligar... Não, porque aqui não tinha. BD eu não tinha pegado ainda. Eita. Deixa eu ver se esse desenho... Deixa eu fazer um desenho aqui separado. A, C, B, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Então, a gente pegou o AC, gera ciclo não. Aí, depois pegou o CD, gera ciclo não. Depois, o AD, se eu pegar o AD, vai gerar ciclo, então eu não pego. Aí, depois pego o BC, BC, gera ciclo. Não, é que faltou colocar na figurinha. Pega BC, ok. Eu estou fazendo aqui no caderno, depois eu atualizo. BC, ok. BD não pode, BD não pode, porque o BD vai gerar um ciclo. CF pode. Depois, EF pode. DF não pode. Então, vamos arrumar isso daqui. Eu vou colocar, tem ciclo. Vou colocar assim, ciclo. Gera ciclo? Que pode ser, né? Gera ciclo. Aí yes, tal, tal. Vamos fazer junto aqui. Não. Se eu selecionar tudo e dar um melhor. Então, ó, o AC gera ciclo? Não, então pega. O CD gera ciclo? Não, então pega. O AD gera ciclo? Gera. Yes, então não seleciona. BC gera ciclo? Não, então pega. BD gera ciclo? Gera. Não, BD.
vai pegar... Aqui tem errado, ó. BD vai gerar ciclo, então não pega. Esse desenho tá errado, cai fora. Tem que fazer ele de novo. BD não pega. O CF gera ciclo? Não. EF gera ciclo? Não. DF gera ciclo? Gera. Então, é isso daqui. Então, a gente teria aqui... E aí vai dar trabalho, mas eu vou fazer. Então, a gente vai gerar este, este, este. Então, a gente vai retornar o mesmo conjunto de vértices e vou fazer a setinha aqui. Esse para cá, esse para cá, esse para cá, esse para cá, para cá, e esse para cá. Aí tem A, B, C, D, E, F. Entenderam? Claro que sim, né? Depois desse meu. Então, aqui. Então, ó, tanto ficou legal. Vocês lembram que aqui embaixo era 4, ó. Aqui é 4. Ah, sabe o que pode ter sido? Pode ter sido a ordem. Porque, veja bem, tá vendo esses 4 aqui, ó? Eles têm os mesmos custos. Então, pode dar uma diferença mesmo, faz sentido. Então, pode deixar que tem como ele colocar aqui o número. Não, não tem. Não vou colocar o número, não, mas se a gente somar, vamos ver aqui, né? Não, vamos colocar o número para a gente. O número 1. Aqui é o número 1. Menos. Então, aqui é o 1. Não, o custo vai ser o mesmo, né? Só mudou essa F de B para C. Justamente, porque... Aqui é 4. Porque dava na mesma. Ah, no caso, na tabela só precisa mudar, acho que esse C para F tá não. Aí aqui ficou... Vem pra cá. Vem. 2. Aqui o 4. Vamos ver aqui já é aqui o 5. Não pode esquecer de mudar, senão... a soma deu na mesma. Aqui, dependendo da ordem que vai selecionar, ele pode dar uma diferença, mas a gente tem que garantir que isso aqui não pode ter dado um valor maior, né? 5 com 4, 9, com 2, 11, com 4, 15, com 16. Deu 16, né? Aí, se desse 17, aí estaria errado. Bom, essa é a ideia, né? Do Kruskal. Aqui a Nara perguntou se teria tarefinhas. Se eu deixei tarefinhas, eu tinha deixado a tarefa para fazer o caixeiro viajante recursivo, né? Tentar também pensar numa forma interativa. E agora eu vou deixar aqui um outro exercício. Faça uma solução gulosa
para o problema do caixeiro viajante. Use a primeira solução recursiva para calcular a acurácia dela. Por que disso daqui? Porque no problema aqui, esse problema que a gente acabou resolvendo é o problema do MST, né? A árvore de amplitude mínima, a árvore de extensão mínima. Que não é um problema, já adiantando aqui, né? Ele não é o que a gente está procurando aqui, não é o caminho mais curto de A até uma outra cidade, de acordo com o caixeiro viajante, porque veja, o caixeiro viajante não é o menor caminho. O problema do caixeiro viajante é que ele tem que percorrer todas as cidades e voltar para a cidade inicial. Então, não é isso que está sendo feito aqui. Não necessariamente esse menor custo aqui, porque ele não pode repetir a cidade. Por exemplo, se eu quiser voltar para o A aqui, A, C, D, C, eu vou voltar para uma cidade. No caixeiro viajante, a gente não vai voltar para a cidade. No caixeiro viajante, a gente está com um gráfico completo. Então, de qualquer cidade, eu vou para qualquer cidade. Então, já adianto que não é o mesmo problema. Ups, deixa eu dar um maximizar aqui. Mas, eu posso, a ideia aqui, né, a gente viu a solução gulosa para o MST. Agora, pense numa solução MST para o caixeiro viajante. O caixeiro viajante. Então, o que pode acontecer? Ao escolher localmente a melhor opção, pode ser que a gente nos leve a uma solução que não é a solução ótima. Esse algoritmo que a gente viu na aula passada, o recursivo, eu tenho a certeza absoluta que ele vai retornar o menor percurso. Tenho a certeza, ele vai retornar o menor percurso. O problema dele, por fato de ser recursivo, é que ele tem um custo muito alto. Então, faça a solução gulosa para o problema do caixeiro viajante e calcule a taxa de acerto. O que é a taxa de acerto? É quantas vezes que a solução gulosa acertou. Porque o problema da solução gulosa, determinados tipos de problema, ele não vai trazer a solução ótima. Para o problema do MST, utilizando o algoritmo de Kruskal, né, que é um algoritmo guloso. Por que ele é um guloso? A gente vai, a gente ordena os vértices e a gente sempre vai estar pegando o menor. Então, AC, por que eu peguei, primeiramente, eu peguei o AC? Porque ele é o menor. Então, ele era a melhor opção que eu tinha. Depois, eu peguei o com custo 2. Depois que eu coloquei custo 3. Depois, um desses aqui, com custo 4. Desde que não gere ciclos. Então, no caso aqui, nenhum deles gera ciclos. Beleza. Então, eu poderia selecionar qualquer um que iria funcionar. Como a gente viu anteriormente, que estava, no lugar de ser BC, estava BD. E quando eu executei, sei lá, eu executei diferente. Mas ele não gerou ciclo. E ele também não gerou um custo menor do que esse. Validando a ideia do algoritmo. O algoritmo está correto. Então, esse algoritmo, ele é guloso, porque cada opção, cada enlace aqui, né, que a gente vai montando, a gente pega a melhor opção possível. Esse algoritmo, ele vai funcionar, o O dele é linear, dependendo da técnica que a gente está utilizando para calcular o ciclo. Percebe? Porque aqui, ó, eu tenho quantos enlaces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 enlaces. Então, veja bem, se eu tenho 8 enlaces, eu vou fazer isso aqui, repetição, 8 vezes. Com 8 passos, eu gero isso daqui. Mais o tempo que eu vou usar, dependendo do cálculo que eu vou usar para verificar se tem ciclo. Que aí depende da lógica, qual solução que você está fazendo. Algoritmo que você está utilizando para verificar se tem ciclo.
né? Mas é uma solução gulosa que o Big O dele, né, é linear mais alguma coisa, dependendo de como você vai resolver, né? O algoritmo, para você detectar se tem ciclo ou não, também é linear. Então, a gente resolve isso aqui é uma solução linear. Então, é isso. Então, o trabalho... Então, veja que já tem muita coisa, né? É fazer o caixeiro viajante recursivo, caixeiro viajante interativo, agora solução gulosa para o caixeiro e fazer a comparação. Então, compara um com o outro. Então, cria uma cidade, dispara o caixeiro, ele vai retornar um custo, dispara a solução gulosa, ele vai trazer outro custo. Se o custo for igual, acertou. Então, você está em 100%. Cria uma outra cidade, dispara o caixeiro viajante recursivo, né, o algoritmo, depois a solução gulosa. Tá diferente? Então ele não acertou. Então a sua taxa de acerto já caiu para 50%. E aí você vai fazendo e no final, né, aí a gente vai estar limitada pela quantidade de cidades. Por exemplo, no Google Colab, eu fiz lá de 5 até 13, né? Então de 5 até 13 são, partindo de 5, né, são 7 opções, né? 7 opções que a gente tem, né? Com 6, com 7, com 8, com 9, com 10, com 11, com 12, com 13, né? Então, 8, né, na verdade. 8 opções. Então, eu vou executar com 5 cidades, caixeiro viajante, a solução recursiva e a gulosa. Com 6, solução recursiva e gulosa. Com 7, solução recursiva e gulosa. 8, e no final vocês verificam a taxa de acerto, né? Quantas dessas repetições aí, quantas que ele bateu. E aí, para poder analisar se a solução gulosa ela é interessante ou não. Tá? Além de calcular a taxa de acerto, é interessante também fazer o de performance, né? Analisar a performance e o tempo de execução. Também, aí faz um gráfico do tempo de execução de um e do outro, para a gente poder comparar, poder ver essas diferenças aí. Certinho? Então, aqui, ó, sabemos que o caixeiro viajante recursivo, chamei de CVR, né? Essa é uma marca de um carro, né? CRV, a CRV que é da Honda, né? Então, CVR sempre retorna o melhor global, né? O caixeiro viajante, a gente sabe que ele vai retornar o melhor global, o ótimo global. Não temos certeza que a solução gulosa retornará o melhor global, escolhendo localmente, a gente não sabe. Rode o CVR para cada número de cidades e depois rode o guloso. Verifique se ele conseguiu ou não ser melhor. Né? Melhor ele não vai ser, mas a questão é se ele vai ser pior. Né? Como os dois são determinísticos, o que é isso, que eles são determinísticos? Veja que em nenhum momento na solução recursiva ou no guloso, a gente teve alguma coisa de probabilidade aqui. Não teve nem nada de probabilidade. Se tal, joga um dado, né, vejo o resultado e analiso. Não tem nada aqui. Ele sempre vai fazer o mesmo passo, ele é determinístico. Se eu rodar esse algoritmo N vezes, ele vai me produzir desse grafo esse T, essa árvore. Sempre. Acho que é fácil perceber isso. Então, o guloso sempre vai retornar o mesmo resultado aqui. Então, como os dois são determinísticos, precisa executar apenas uma única vez. Cara, eu sublinhei isso aqui para vocês ficarem atentos. Mais à frente, quando a gente estiver trabalhando com soluções heurísticas, logo, né, eu acredito que na minha programação, a próxima aula a gente vai falar dos problemas clássicos, além desses aqui, outros problemas, e talvez já vai entrar na próxima semana, quer dizer, próxima semana, com certeza, a gente vai começar a falar de soluções heurísticas, né? Que é um mês, praticamente, meu planejamento de falar, e os outros 2 meses para vocês pôr a mão na massa, fazer testes e tudo mais. Poder modificar, porque existe um leque de
de possibilidades, né, dos algoritmos genéticos, do algoritmo diferenciado, paralelização, distribuição, vamos brincar com isso daí, dá para fazer muita coisa legal. Então, aí nesses tipos de algoritmos, de soluções, né, são algoritmos também, não dá para rodar uma vez e falar, opa, achei aqui o ótimo global. Ah, você achou nessa rodada, mas na próxima você vai achar? Talvez não. Então você precisa ter uma média do desempenho, você precisa da média do desempenho. E aí você precisa do desvio padrão, você precisa trabalhar com mínimo, com máximo, desvio padrão, com nível de confiança. Ah, aí a gente relembra as coisas lá de estatística. Ah, meu Deus, eu aprendi aquilo. Ah, aqui. Você vai aplicar e não tem jeito. Quem vai trabalhar com IA tem que trabalhar com nível de confiança, tem que não tem como. Quando você roda uma vez, sai uma solução boa e você já vai sair fazendo propaganda do teu algoritmo. Aí lá nas outras N vezes ele dá um péssimo resultado. Aí você tem que dar a média, né? Por quê? Porque são probabilísticos, né? Aí tem a probabilidade, diferentemente dos determinísticos. Então, logo no final, o que a gente vai mostrar é a taxa de acerto do guloso. Vamos ver o quão eficaz e eficiente, né? Eficiente e eficaz é o nosso algoritmo guloso, né? E aí a gente já vai trabalhando, exercitando isso daí. Beleza, pessoal? Dúvidas aqui? Tá claro? Estou entendendo? Tá claro para vocês? Se não tiver, pergunta. Ah, café tá frio. Horrível. Posso seguir? Vocês estão acordados? Vocês estão aí? Pode sim, pode prosseguir. Então vamos lá. Então, para casa, né? Juntando tudo aí, implementar a avaliação de desempenho da função shekel, do caixeiro viajante, interativa ou recursiva. Interessante é fazer as duas, né? Até o recursivo eu dei para vocês. A solução gulosa do caixeiro viajante e o gráfico da taxa de acerto. Acabei de explicar. O MST, né, faça o algoritmo de Kruskal e o algoritmo de Prim. Né? Esse algoritmo de Prim a gente vai ver hoje. O algoritmo de Kruskal que a gente acabou de ver. Né? Esse aqui para resolver o problema do MST. Né? Só para poder... Eu até sugiro, antes de mexer com o caixeiro viajante, a solução gulosa para o caixeiro viajante, faça a solução gulosa para o problema de MST. Porque nele você tem a certeza do resultado, né? E é um problema já mais simples aqui, você já conhece, então acho que a melhor maneira é começando com esse problema aqui que está mais simples, depois vai para o caixeiro viajante. Tá. Pensar qual a relação do caixeiro viajante com o MST, é possível aplicar, por exemplo, o Kruskal para resolver o problema do caixeiro viajante? Né? Então, a questão é para vocês pensarem. Seria até interessante responder isso depois de fazer essa brincadeira aqui, desenvolver e tal, que aí vocês vão ter uma musculatura melhor, né? Para quem está com dúvida. Para quem não está com dúvida, beleza. Pensa aí, depois vai dar a resposta. Então, aqui, ó, eu coloquei aqui no slide, né? Vamos pensar em reduzir o tempo do CVR com o uso de threads ou process? Por quê? Se você executar o recursivo, né, lembrando aqui que é esse código que está aqui, né, esse código que está aqui, se você executar ele, ele não vai fazer muita diferença numa máquina que tenha muitas unidades de processamentos, né? Porque o algoritmo, ao chamar recursão, né, ele vai estar empilhando e executando uma única unidade de processamento.
Se ele vai utilizar outra unidade de processamento, isso é um processo de otimização do Python e do sistema operacional, é algo que a gente não tem controle. Né? O multiprocessamento é algo que a gente não tem controle aí. E aí, mas assim, é um tipo de... O jeito que eu resolvi o recursivo, ele favorece soluções paralelas. A gente conseguir resolver funções paralelas. Por quê? Porque no final das idas é que ele calcula a solução. Então, o que eu quero dizer com isso? Deixa eu pegar meu tablet, ele está com... Ontem, né? Ontem, na nossa última aula, terça... Já é quinta, né? Foi terça-feira. Vocês lembram que ele apagou, né? Aí eu comentei com vocês que ele estava com um probleminha, eu já tinha detectado. Na hora que chegava assim nos 20%, não, chegava a 10%, aí ele já desligava. Pô, a bateria tá com problema. Aí depois, com 20%, eu falei, ixi, a bateria já tá... Aí aquele dia da aula, já sabendo disso, eu deixei ele carregando na hora da aula, mas ele foi assim, 100, 90, 80, foi de uma vez. Aí eu deixei ele carregando e atualizei o sistema operacional dele. Engraçado que hoje eu rodei ele assim, normal, a bateria funcionando assim, normalmente, né? Então foi por isso que a aula passada eu fui explicar algo para vocês e aí de repente o tablet morreu e vamos ver. Eu vou pegar ele aqui, só me deu um segundinho que eu vou pegar ele para poder explicar essa questão do paralelismo ali. Só um segundo. Pronto. E se vai dar certo hoje. Cadê você? Que a gente estava mexendo ontem. Olha isso tudo aqui. Que bonitinho. Salvou aí. Mas vamos repetir aqui. Lembra que a gente conseguiu maximizar isso daqui. Ficar um pouquinho melhor. Então, vamos partir da ideia, né?
E vamos para cá. Então, nós temos aquele grafo, o A, o B, o C, o D e o E. Então, aí no caso do problema do caixeiro viajante, todo mundo está conectado com todo mundo. Então, está um rolo só, né? Fica até ruim de desenhar, mas está todo mundo conectado com todo mundo. Aqui ainda não está, porque, por exemplo, o D não está conectado com A, o B não está conectado com o D, mas todo mundo está conectado com todo mundo. Esse é o do problema do caixeiro viajante. Acho que isso aqui já até ajuda a pensar na pergunta que eu fiz ali, né? O C está com A, com D, está com E, tá com... Então, o problema aqui, né, cada um tem um custo, né? Tem um valor aqui. Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho, todo mundo tem um custo. Aí a proposta, né, de resolver o caixeiro viajante é a gente partir de uma cidade inicial, a gente escolhe uma, a gente pega o A, né, por exemplo, aqui uma cidade, e pega todos os vizinhos do A, que todos os vizinhos do A seriam o B, o C, o D e o E. Né? Aqui hoje eu coloquei mais uma cidade para aumentar mais, né? Então a gente vai montar toda uma árvore com todas as possibilidades. E ao montar essa árvore, a gente passa uma lista dos nós já visitados. Então, aqui eu passaria uma lista falando, ó, na hora que chama a execução do B, e veja que o processo que eu fiz para o A, eu vou fazer para todos os outros nós, né? Então, isso é fácil, né? A gente vai ter uma lista que eu criei com um dicionário com todos os nós do meu grafo, que aqui no meu dicionário isso aqui é a nossa chave, e a gente tem os valores, né? No dicionário eu tenho chave e valor, e o valor é os vizinhos, né? Tipo, o A, vizinho de A, B, C, D, E. Bom, tem os vizinhos. O B, vizinho de B, A, C, D, E. E assim por diante, né? Então eu vou ter todos os vizinhos, né? Então, através desse dicionário, eu tenho os meus vértices e eu tenho os seus vizinhos, os nós adjacentes. Então, eu vou representar essa estrutura aqui através daquele dicionário. E ao percorrer, então, eu começo de um único, né, o A, e pego todos os vizinhos de A. Então, eu vou chamar uma função passando, né, o nó e a lista de visitados, que o B, a lista de visitados do B é o a lista de visitados do C é o a lista de visitados do D é o A, e a lista de visitados do E é o A, ou seja, quando eu estiver executando, né, eu vou chamar inicialmente com A, e para todos os vizinhos de A, eu chamo a própria função passando uma lista de visitados. Aí o B vai fazer a mesma coisa. Quem são os vizinhos do B? É o A, só que o A está na lista de visitados, então eu não chamo. Então vai ser o C, o D e o E. Ficou muito próximo, né? O C, eu passo. Quem que são os vizinhos do C? É o A, mas aí o A está na minha lista de visitados, eu não chamo. Então vai ser o B, o D e o E. O D vai ser o B, o C e o E. Aqui vai ser o B, o C e o D. Disposição ruim, mas dá para explicar aqui o conceito. E vai fazendo isso, né?
Então, por exemplo, eu não vou fazer com todos os níveis aqui não, mas eu vou pegar somente esse aqui, o B. Então, aqui, o B, eu vou chamar quem? Quem são os vizinhos do B? O C, o A, vou começar com o A, mas o A vai estar na lista de vizinhos, porque essa lista de vizinhos, o A veio para cá. E na hora que o C chamou os seus nós adjacentes, ele passa a lista de vizinhos. Então, o vizinho do B é o A e o C. Quais os outros vizinhos? O D e o E. São os vizinhos. O D, quais são os vizinhos do D? O A, que já está na lista, o C, que já está na lista, o B, que já está na lista, falta o E. Eu vou chamar só o E. O B, o E, aliás, né? Quais são os vizinhos do E? O A, que já está na lista, o C, que já está na lista, o B, que já está na lista, então faltou aqui o D. Quais são o E aqui? A gente vai chamar mais? Não, porque não tem mais vizinho de E, porque todos os vizinhos de E já vai estar presente na lista que vai ser passado para a função, né, que é o A, o C, o B e o D. Então, na hora que chega aqui na ponta dessa recursão, né, o D vai ter a lista aqui de todos os nós até chegar a ele. A, C, B, E, D. Então, veja que isso aqui é uma opção de um caminho, né? Isso aqui é um caminho possível. Então, isso aqui, ele é um caminho possível no problema do caixeiro viajante. Aqui também a gente vai ter um outro possível caminho, porque na hora que chega no E, né? Qual que é a lista até chegar ao E? A gente tem o A, tem o C, tem o B, tem o D e tem o E. Então, aqui já é um outro caminho possível. Então, veja que os caminhos só vão ser descobertos na hora que terminar a recursão, na hora que não tiver mais nada para chamar, né? Nenhuma nova chamada, porque aqui no E acabou a lista, não tem mais ninguém para chamar. Então, ele vai começar a voltar a recursão. E existe, quando a gente vai resolver algo recursivo, a resposta ela é calculada na volta ou a resposta é calculada na ida. Aqui, aqui o interesse não é na volta, por quê? Porque é justamente essas folhas aqui que tem a solução, né, de um possível caminho. Então, veja o quão isso aqui vai crescendo, né? Isso aqui vai crescendo para todas as direções aqui, ó, vai crescendo para todas as direções. Por isso que ele é um crescimento fatorial. Mas isso aqui é o que eu quero armazenar isso. Então, quando chega no final, né, que não tem mais para onde crescer, eu pego isso aqui e jogo numa lista. Então, isso eu jogo dentro de uma lista, isso eu jogo dentro de uma lista, e assim por diante. E no final, né, na hora que não tiver mais nada para executar, na minha lista vai estar completa com todos os possíveis caminhos, né? Porque é isso que eu quero produzir, né? Eu quero produzir os caminhos possíveis, né? A, B, C, D, E, A. A, B, C, E, D, A. A, B, C. Aqui, por exemplo, D, C, E, A. Então, essa combinação que eu estou produzindo é essa combinação aqui de cidades, todas possíveis, que vai ser construída aqui no final. Só que, o que acontece? Veja que cada vez aqui, ó, esse cara aqui, ó, eu poderia criar uma thread e jogar esse cara aqui. Então, eu poderia criar uma thread e jogar essa tarefa. Então, cada uma dessas coisas aqui, ó, poderia ser executada num subprocesso ou numa thread. Eu tenho um programa principal, aí o meu programa principal eu crio uma nova thread, e por essa nova thread eu passo, ó, começa do B e a minha lista de visitados é A. Né? Então, aqui no D, isso aqui pode ser uma outra thread, thread 2. Nessa thread, né, eu passo o nó D e a lista de visitados, que é o A. E essa thread vai calcular.
Por quê? Porque todo esse processo que eu estou fazendo, que eu fiz aqui com vocês, utilizando uma única unidade de processamento, vai ser feito do jeito que eu fiz. Vou pegar o B, agora eu vou pegar o C. Enquanto isso, os outros estão parados. Agora, se eu criar threads, cada uma dessas vão ser executadas de forma paralela. Aqui eu tenho um clássico problema para resolver, um clássico problema que eu resolvo com paralelismo, soluções paralelas. Paralelismo. Por que ela é muito fácil para resolver com paralelismo? A própria natureza dela, a gente percebe, né? Esse aqui vai fazer uma coisa, esse aqui vai fazer uma coisa, esse aqui vai fazer uma coisa, esse aqui vai fazer uma coisa. E o que o B vai fazer é independente do C. O que o C vai fazer é independente do D. Cada um deles tem um conjunto de passos, de atividades, que é uma independente do outro. O que cada um desses vai fazer no final, o que a gente produziu aqui, ao chegar nesse Noé, ele é independente desse D. Um não interfere no outro. Então, isso aqui a gente pode, com certeza, ter muito ganho utilizando o paralelismo. E como que a gente vai fazer o paralelismo? Em Python, né? Ou, no geral, com threads ou com subprocessos, que aqui chama só de processos mesmo, né? Que são subprocessos, né? Então, isso aqui eu já falei, quem viu SD comigo, eu falei já sobre isso. Acho que tem aulas gravadas também, na época da pandemia, que eu falei de threads e processos em Python. Quem quiser, depois eu posso compartilhar essas aulas com vocês, ou a gente pode até marcar uma aula para poder falar de paralelismo e threads, caso tenha alguma dificuldade em relação a isso, mas eu deixo aí o desafio para vocês, né? Olha que interessante, aqui já foi, a minha bateria já caiu para 47%, comecei, estava com 80%, triste, gosto tanto no meu tablet, mas a bateria dele já foi-se.